Inflação, Irã e eleição no Rio e em Minas. Bom, em relação à inflação, a gente teve o IPCA de junho, que saiu hoje, nesta sexta-feira, e veio em 0,16, muito abaixo do previsto. A mediana do mercado era o dobro disso, 0,32. E ainda uma queda bastante disseminada, particularmente em alimentos, né, que é uma área muito sensível para o governo e muito sensível para eleições, porque afeta diretamente a população e ainda mais particularmente classe média, população de mais baixa renda, que também são duas áreas, uma na qual o governo já tem muito voto, mas não quer perder, outra na qual o governo precisa crescer e quer crescer, está investindo bastante para isso. Então isso é uma boa notícia para o governo, uma boa notícia em geral para a população, mas qual é o medo agora? O medo principal é porque a guerra no Irã não se sabe mais, a parte dessa queda se deve a um recuo já provocado pela diminuição no preço do petróleo, né? E a dúvida agora é se isso vai se reverter, justamente porque a situação está muito complicada no Irã. Você não voltou, não se declarou que acabou o acordo, que a guerra está de volta, porque tanto os Estados Unidos quanto o Irã temem uma escalada definitiva. O Trump, por causa das eleições de meio de mandato, a ideia dele entrar numa guerra sem horizonte de final é muito negativa, dentro do eleitorado dele, inclusive, que fez parte das promessas de campanha dele, essa ideia de não ficar se envolvendo em guerras o tempo inteiro, e o Irã, porque o país está arrasado, destruído. Então, na prática, seria muito, obviamente, mais interessante para o Irã conseguir buscar um fim de sanções e tal. Tem uma ala do governo iraniano que quer isso, quer mais a favor desse acordo, tanto que houve um pré-acordo, né, assinado, um acordo de compromisso, mas o governo do Irã é muito dividido e tem uma ala muito radical. Então a gente está aí nesse equilíbrio. Vai avançar a guerra de vez ou vai ficar novamente nessa série de ataques, mas sem entrar numa guerra de novo? Se voltar a guerra, isso vai afetar de novo a inflação. Então, cobrindo esses dois assuntos. Agora, na batalha política eleitoral, a gente tem uma situação muito complicada para ambos os lados e de embate muito forte no Rio, particularmente, porque a candidatura da oposição está meio que largada, você não tem nem uma chapa ao Senado, uma série de investigações da PF que devastaram o campo da oposição no Rio de Janeiro, e o governo vive a mesma questão em Minas, onde não tem candidato, o PT está se degladiando internamente, está brigando dentro do próprio partido, e não tem nenhum horizonte também de ter candidatura em Minas, que vale lembrar, nenhum candidato ganhou na eleição desde a redemocratização sem vencer em Minas Gerais.